Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na nossa Academia de Pregadores, lições bíblicas de escola dominical, segundo trimestre de 2023, currículo da lição dos adultos. Na aula de hoje vamos estudar a lição de número 2 do dia 9 de abril de 2023, onde trataremos sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Olha só. Eu penso que, dentre as diversas tragédias que podem acontecer numa família, uma delas é justamente esta aqui: a predileção dos pais por um dos filhos. Eu quero ler algo, uma frase que eu escrevi aqui, e já faço questão de fazer isso até mesmo antes de ler o texto áureo, porque isso é uma situação trágica que realmente pode acontecer no seio da família. A gente sabe que é comum a gente criar afinidade com pessoas e com filhos também. Quem tem mais de um filho, no meu caso, casa, né? Eu e minha esposa, nós lidamos com 5 filhos. 5 filhos. Então penso o seguinte: é claro que desses 5, tem um que vai ter mais afinidade comigo, outro com ela, pelo temperamento. Isso é comum. Isso é comum acontecer. E a tendência natural nossa como seres humanos é nos aproximar mais de quem nós temos mais afinidade. E o ambiente familiar não está livre disso, ok? Outra coisa importante considerarmos é que, às vezes a gente fala assim: eu trato todo mundo igual. Não é verdade. Nós tratamos as pessoas diferentes. Isso é uma verdade também no ambiente familiar. Eles têm que ser tratados de acordo com o que cada um deles é, de acordo com a personalidade de cada um, com o temperamento de cada um, de acordo com eu vou ser bem redundante, de acordo com a individualidade individual de cada indivíduo. Pronto. Esse não tem erro. Cada filho tem que ser tratado de acordo com a individualidade individual de cada indivíduo. Se é para ser redundante, eu acho que não tem jeito de ser mais redundante do que isso. Mas, aí vem a frase que eu escrevi aqui, ó. Os filhos não são tratados iguais. São tratados com o mesmo amor. Mas cada um é tratado conforme a sua individualidade. Não é que a gente tem que amar mais um do que o outro. A afinidade, às vezes, vai nos aproximar mais de um do que de outro. Só que nós precisamos ter cuidado, precisamos saber, como pais, as irmãs como mães, nós precisamos saber discernir isso, entender isso, ter equilíbrio em relação a isso, para a gente não criar um problema. E é isso que nós vamos estudar na lição de hoje. Um problema que aconteceu dentro da casa de Jacó e Rebeca, por causa da predileção de Jacó por Esaú e a predileção de Rebeca por, Isaac, perdão. Aconteceu Jacó era o filho. Aconteceu na casa de Isaac e Rebeca. Não Jacó e Rebeca. Aconteceu na casa de Isaac e Rebeca. A predileção de Isaac por Esaú e a predileção de Rebeca por Jacó, ok? Feita essa correção, vamos lá. Texto áureo da nossa lição. Gênesis capítulo 25 e versículo 28. E amava Isaac a Esaú. Isso aqui, para mim, a razão, então, a predileção já é algo péssimo. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Como eu disse, é comum, a gente lida com 5 filhos em casa, então é muito comum quando um filho aborrece a gente ter a tendência de nos aproximar mais daquele que não aborreceu. E isso por causa de uma atitude, isso por causa de um comportamento, ok? É comum isso acontecer. Agora, olha esse caso aqui de Isaac. Isaac amava mais Esaú, não por causa daquilo que ele era, não por causa das suas atitudes de obediência, mas por causa daquilo que ele fazia. Aí é catastrófico, aí é desastroso. Como eu disse, ter predileção por um filho já não é algo bom. E ter predileção com uma motivação
totalmente deturpada, é pior ainda. É o caso aqui do nosso querido patriarca Isaac, que falhou também, cometeu falha. Eu gosto muito de Isaac. Tem algumas coisas na vida de Isaac que me chamam muita atenção. Eu ministro seminário, prego sobre Isaac. Isaac tem exemplos de vida magníficos para nós. Dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, foi o único que teve uma só esposa. É, quando Deus falou com ele para ficar numa terra que sofria pela fome, falou: não desça ao Egito, não vai procurar outro lugar, fica na terra que eu te disser. Ele ficou, ele semeou numa terra que ninguém semeava, e no mesmo ano colheu 100 por um. Então, tem exemplos magníficos para a nossa vida, o nosso querido patriarca, irmão Isaac. Mas também teve um problema familiar. Como eu disse, os problemas familiares não são privilégios só da família de cada um de nós. Verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Como pais, as irmãs como mães, nós precisamos ser fonte de bênçãos para os filhos. A gente não precisa gerar problema para os filhos. Eles já vão enfrentar os seus problemas por si só. Então nós precisamos minimizar os problemas, precisamos estar junto ali e melhorar essa situação toda. Enfim, nós vamos entender e vamos aprender isso na lição de hoje. O ponto central da nossa lição, a palavra-chave, desculpa, da nossa lição é predileção. O que é uma predileção? É o contrário de preterir. O que é preterir? É desprezar. Agora, geralmente, quando um pai ou uma mãe tem predileção por um filho, ele pretere outro ou despreza outro. A predileção é o favorecimento, é uma ação de tender mais para um filho do que para o outro. Eu sou filho de uma família de 4 filhos. Então sou eu lá em casa e 3 irmãos. E eu sou o primogênito. E eu sempre falo que, infelizmente, o primogênito, o primeiro filho, sofre mais do que os outros. Em todas as áreas, né? Porque os pais estão estreando o que é ser pais. Eles estão aprendendo. Então, os pais, nós pais, a minha filha mais velha é a Axa. E eu cometi mais falhas com a Axa do que com os outros filhos. É claro. É uma tendência natural, porque a gente vai aprendendo algumas coisas na vida. Então, se no ambiente da história de Israel ser o primogênito dava ali alguns privilégios, na nossa sociedade ocidental, ser o primogênito faz a gente sofrer mais. Então, quando o meu irmão caçula, que é o Wilderson, que a gente chama de Neném, o Neném foi o mais privilegiado da casa. É claro que foi. É claro que ele teve os sofrimentos dele, os problemas dele, os erros que papai e mamãe cometeu com eles também, mas ele foi o mais privilegiado da casa. Ele não precisou começar a trabalhar tão cedo quanto eu comecei a trabalhar, quanto o Emerson, que a gente chama de Pretinho, que é o meu primeiro irmão, né? Começamos a trabalhar mais cedo. A Wélia, que é a minha segunda irmã, nasceu no dia que eu fiz 2 anos de idade. Também teve os seus desafios. Já o Wilderson, o neném, o caçula, já foi mais tranquilo. Isso é natural. Isso é comum acontecer. Nós só precisamos, como pais, ter cuidado para não cair nessa seara da predileção, porque aí é traumático. Aí a gente constrói na mentalidade dos filhos, né, que eles são preteridos por um dos pais em função de uma predileção por este pai ou por essa mãe, por um outro irmão. Aí aquele irmão já cresce de olho no outro, sabe? Miserável, quer dizer que você é mais bem tratado pelo papai, pela mamãe do que eu e tal. E é preciso ter uma harmonia, um controle nisso aí. É preciso, a gente precisa. Hoje, por exemplo, a nossa filha caçula, que é a Débora, ela está desfrutando de uma situação muito mais tranquila em relação a todos os demais irmãos. E eu falo isso para ela e falo para os outros. A Débora está vivendo um momento melhor porque a vida melhorou. A vida melhorou. E falo para ela, mas a sua responsabilidade é maior, porque você está vivendo aquilo que todos os seus irmãos gostariam de viver na sua idade. Então você tem uma responsabilidade maior. Ou seja, como pais e como as irmãs como mães, nós somos responsáveis por minimizar
esses traumas, esses problemas. Agora imagine se a gente tem uma predileção. Ao invés de minimizar, a gente cria um problema maior. Mas vamos lá, a leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 25, versículos 19 ao 28, que nos diz o seguinte: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque, da idade de 40 anos, gerou quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E era Isaque, né, dessa idade de 40 anos, quando tomou Rebeca por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, os dois povos se dividirão, as duas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior vai servir ao menor. Isso era impossível dentro da cultura social daquela época. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz gêmeos no seu ventre. Eu falo, não tinha jeito de fazer um ultrassom, né? Não tinha uma clínica de ultrassonografia, então ela tinha que orar a Deus. E aí chegou o momento de ganhar neném, de dar à luz. Eram gêmeos. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste peluda. Todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Eu falo o seguinte, primeiro, não foi Jacó que quis chamar Jacó. Ele era inocente, nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Então, mas Jacó era enganador desde o ventre. Jacó não tinha consciência disso no ventre. É claro que depois, por algumas razões, ele foi complicando as coisas. Eu sugiro sempre vocês lerem, indico aqui o livro do Philip Yancey, chamado Espiritualidade na Prática, onde ele fala sobre a espiritualidade na vida de Jacó. Sua visão vai mudar sobre Jacó, você vai ter uma visão de espiritualidade magnífica se você fizer a leitura deste livro. Só que Esaú era assim, o biotipo de masculinidade da época, sabe? Caçador, automaticamente musculoso, forte, sarado, peludo, que era o símbolo de masculinidade da época. Ia, caçava, trazia. Eu imagino Isaac falando sobre Esaú na roda de amigos. Meu filho, homem, é macho, camarada, aquele negócio todo. Mas, gente, eu tenho só um filho homem, que é o Benhu. E graças a Deus, o Benhu é homem, o cara é macho, entendeu? O camarada é cabra bom. Tal. Precisando só consertar a vida dele com Deus, mas assim, é homem. O camarada assumiu responsabilidade e tal, saiu de casa para ter a sua própria vida, a sua própria casa. Não foi exatamente como eu gostaria, mas o camarada mostrou que ele tem hombridade. Isso é bom. Isso é bom. Agora, Jacó já era mais pacato, sossegado, camarada sem pelos. Aí já não era o símbolo de masculinidade da época. Então tem todo esse contexto social envolvido nessa história. Camarada mais caseiro, mais pacato, mais sossegado. Isaac automaticamente gostou de Esaú. Eu imagino que algumas vezes levou Esaú para caçar com ele. Eu imagino Jacó querendo ir, pai, deixa eu ir com o senhor. E Esaú hoje, e Isaac falava, não, vai ficar quieto, sua mãe, ajuda sua mãe lá na cozinha. Então um camarada mais pacato. E a mãe passou a amar mais. Então são dois filhos totalmente diferentes, dentro de uma casa, criados de forma totalmente diferentes. E perceba que quando a gente lê a história de Esaú e Jacó, a indicação é que os próprios pais não foram criando vínculos entre os irmãos. E isso foi um problema grande depois lá. Não é? Então precisamos ter este cuidado. Vamos à introdução da nossa lição.
onde o nosso comentarista nos coloca aqui. A história de Isaac e Rebeca, parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Uma coisa que nós precisamos entender no ambiente familiar, eu não tenho muito tempo para discorrer sobre isso aqui, mas é um tema importantíssimo, principalmente para quem vai formar família. Hoje, estava aqui brincando com o Josimar, que está gravando aqui, ó, solteiro, camarada, então vai casar, vai formar família, né, Josimar? Então é importante entender algumas coisas. É importante nós entendermos um negócio que a gente estuda hoje. Existem algumas ciências que estudam o comportamento humano, e a psicologia e a neuropsiquiatria, ela vai tratar sobre vícios de repetição por crenças enraizadas. Nós precisamos ter cuidado porque aquilo que nós mais detestamos dos nossos pais é certo que nós vamos repetir quando formarmos a nossa família. Parece absurdo. Não, é claro que eu não vou fazer, eu não gosto, meu pai faz isso. Eu me peguei fazendo coisas que eu não gostava que o meu pai fazia. Porque o nosso inconsciente projeta isso. Na nossa formação, desde a infância, existem crenças que vão sendo construídas, principalmente no relacionamento familiar, relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe. Crenças vão sendo construídas. E existem crenças positivas e crenças negativas. E, infelizmente, as crenças que mais influenciam a nossa vida são crenças negativas. Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos compreender isso e gerenciar essa situação, esse dilema entre crenças positivas e crenças negativas. Precisamos gerenciar isso para que a gente não tenha um grande problema no futuro. Tá ok? Então isso precisa ser bem gerido, ser bem gerenciado. Então quando o comentarista coloca aqui que a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição a história de Abraão e Sara, nós chamamos isso de vícios de repetição por crenças enraizadas. É possível impedir isso, estancar isso, mas nós precisamos trabalhar isso na nossa mente. Segunda consideração dentro dessa situação é que isso não é maldição hereditária, e sim transferência psicológica. Tem gente que fala, tem uma maldição na minha família, porque a minha família é isso e aquilo. Não é maldição hereditária, principalmente se estamos em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo em nome de Jesus. Não conceba isso na sua mente. Você foi salvo por Jesus, está servindo ao Senhor. É crente na pessoa bendita de Jesus. Não existe maldição hereditária na sua vida. O que existe pode ser aí um vício de repetição por crenças enraizadas e também uma transferência psicológica. Na sua criação, seu pai e sua mãe foi transferindo algumas coisas para você, mesmo sem falar. Só na ação, na atitude. E nós chamamos isso é extremamente explicável. A gente pode fazer um seminário para tratar disso no ambiente familiar, no âmbito familiar. Isso é extremamente e cientificamente explicável através das ciências que estudam o comportamento humano. E nós chamamos isso de transferência psicológica. Primeiro ponto da lição. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor.
E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Da lição, nós vamos tratar sobre o plano de Deus para a família e sua presciência. É importante compreendermos que a presciência de Deus não é um ato decretivo, não é um decreto. Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer. Deus não decreta todas as coisas, né? Então não é fatalismo, uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, é porque Judas é que tinha que trair Jesus mesmo, que ele já foi destinado. Não, não existe isso. Não existe isso. Toda situação que envolve a vida humana, há um livre-arbítrio envolvido que Deus nunca vai cercear, porque foi Deus que nos deu o livre-arbítrio. Então, ele nunca vai cercear o nosso livre-arbítrio. Mas nós precisamos compreender que o plano de Deus, eu escrevi isso aqui, ó, não envolvia só Abraão, mas a sua descendência. O plano de vida era para uma família inteira. Então, Isaac e Rebeca estavam vivendo um plano que iniciou lá em Abraão. Nós precisamos entender que Deus tem um plano para a nossa família. Talvez na vida do seu pai e da sua mãe, os planos de Deus foram frustrados. Talvez na vida dos seus avós, os planos de Deus foram frustrados. Mas na sua vida, Deus pode realizar aquilo que é um projeto dele. Debaixo da sua fidelidade, Deus tem um plano em execução para a sua vida. O plano de Deus nunca é só para mim. O plano de Deus sempre é para a minha família inteira. Então, ó, ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Ele não esperava. Ok, Deus está sempre no controle. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Ele orou a Deus, ele falou, não, Deus, eu quero ter filho com essa mulher, abençoa essa mulher. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino Isaac pensando, não, eu sei esse negócio, não, tomar serva da minha esposa para eu ter filho com ela, isso aí não. De forma alguma. Ele havia sofrido com isso. A sua mãe havia sofrido com isso, com Ismael, o filho de Agar. Ele fala, não. Esse erro eu não vou cometer. Nós precisamos ter cuidado, porque eu descobri que eu fui arrogante quando eu disse para mim mesmo que eu não cometeria com os meus filhos os erros que o meu pai cometeu comigo. Não, eu não sou como meu pai, não vou ser como meu pai, não vou cometer esses erros e tal. Eu amo meu pai, não tenho... Claro, a gente teve os nossos problemas, eu não tenho mágoas no coração dele, mas eu realmente disse, eu não quero cometer os erros que meu pai cometeu comigo. E eu não cometi. Eu não cometi os erros que meu pai cometeu comigo, mas eu cometi outros erros com os meus filhos. Então, isso me torna melhor do que ele? Claro que não. Claro que não. Imagine aqui, ó, Isaac dizendo, eu
Eu vou orar e Deus vai abrir a madre da minha mulher. Eu não vou fazer como meu pai fez, não vou arrumar outra mulher, não vou pegar a serva de Rebeca. Eu não, para passar o que minha mãe passou, para ela sofrer o que minha mãe sofreu, para o meu filho sofreu o que eu sofri com Ismael. Não, de jeito nenhum e tal. Daí a pouco está Isaac e Rebeca cometendo um grave erro, predileção por um dos filhos. Então, queridos, é muito fácil para nós julgar os nossos pais até que nós nos tornemos pais também. Até que nós erremos também. Mas eu não cometi o erro que o meu pai cometeu. Ok, mas você cometeu outros, assim como eu. Eu não errei com os meus filhos como meu pai errou comigo, mas eu cometi outros erros que o meu pai não cometeu. A minha pergunta é, em que eu sou melhor do que meu pai? Eu lembro que num dia dos pais, aí, há uns anos atrás, eu escrevi um texto. E eu escrevi esse texto para meu pai dizendo, hoje eu entendo, Senhor. Hoje eu entendo, Senhor. Hoje eu sei a dificuldade que é ser pai, que é gerir uma família. Outra coisa importante considerarmos é que, você já parou para pensar que as esposas dos patriarcas eram estéreis? Eram estéreis. Sara era estéril, mulher de Abraão. Rebeca, mulher de Isaac, estéril. Raquel, mulher de Jacó, estéril. Meu irmão, se não fosse uma ação de Deus para formar Israel, para dar seguimento a essa família, não daria certo. Eu quero que você entenda que não importa qual é a esterilidade que você está vivendo na sua família. Do mesmo jeito que Deus abriu a madre de Sara, de Rebeca e de Raquel, Deus pode tornar a sua família uma família frutífera. Não existe esterilidade para Deus. Deus pode, da estéril, como cantou Ana, da estéril ele faz alegre mãe de filhos. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o propósito presciente de Deus. O propósito presciente. Eu repito, Deus, a presciência de Deus não é um ato decretivo. Não é que Deus obriga o sujeito a ser assim, ó. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Eu te explico por que eu grifei isso aqui, ó. Devemos, outra coisa, ressaltar que este atributo não é causativo, é aquilo que eu disse. Isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. A presciência de Deus não é um ato decretivo de Deus. O propósito de Deus é presciente. Deus gera ali gêmeos. Deus vai quebrar aquilo que é uma cultura do povo de Israel. Ao primogênito tem a primazia. Deus vai falar, não, tem a primazia em quem eu chamo, quem eu amo, e eu vou resolver do meu jeito. Então, Jacó já tinha a bênção de Deus. Ele não precisava enganar o pai, ele não precisava comprar a primogenitura do irmão, ele não precisava disso. Ele já tinha a bênção de Deus. A bênção patriarcal era importante, mas era do primogênito. Era de Esaú, isso não tinha como mudar. Importante não era a bênção da primogenitura. Importante era a promessa de Deus que Jacó já tinha. Meu irmão, não tente mudar aquilo que não pode ser mudado. Aquilo que é de seu irmão é de seu irmão. Pastor, eu sou o filho caçula da família. Ok, não tem problema. Se você é o caçula, se você é o do meio, se você é o mais velho. Aquilo que é seu é seu. Você não precisa tentar comprar aquilo que não te pertence. Foi o que Jacó tentou fazer. Pior é ser como Esaú, que engana o irmão. Esaú sabia que Jacó não poderia receber a bênção no lugar dele, porque o primeiro que é o pai que dava a bênção, então a bênção era do pai. Para o primogênito, Esaú sabia, Jacó não era o primogênito, ele nunca iria receber. Então, na verdade, quem está enganando quem? Jacó enganou o pai, mas Esaú não. Para Esaú, Jacó foi oportunista. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não precisa ser oportunista. Aquilo que Deus tem para você, nem o irmão mais novo e nem o irmão mais velho vai tirar, é seu, te pertence. Segundo ponto, conflito familiar. Primeiro parágrafo, a esterilidade de Rebeca. E o nosso comentarista deixa claro para a gente que no caso de Isaac, como eu já falei aqui, quando ele percebeu que Rebeca era estéril, que não podia gerar, ele orou a Deus. Nem passou na cabeça dele pegar uma serva de Rebeca, para não ter o mesmo problema lá. Então, ele orou a Deus e Deus abriu a madre da sua esposa Rebeca. Segundo parágrafo do segundo ponto. O conflito e os filhos lutavam no ventre.
Já havia algo acontecendo ali. Eu nunca ouvi falar isso, nem na Bíblia, nem fora da Bíblia, nunca ouvi falar de gêmeos lutarem no ventre. É claro que havia todo um plano espiritual, um projeto espiritual ali acontecendo. Rebeca não entendeu, né? Mas havia um plano ali. E uma coisa é certa, ó, diferentemente de Isaac, diferentemente de seu pai Isaac, diferentemente de seu pai Isaac, diferentemente de Abraão, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. E ela ficou grávida. Agora, em relação a lutarem no ventre, toda família enfrenta conflitos. Toda família tem lutas. A luta do ventre é a luta já no gerar. Tudo que a gente vai gerar em família, irmão, é debaixo de luta. Debaixo de luta. Talvez você está querendo gerar um patrimônio. É luta. Talvez você está querendo gerar aí um negócio para a família. Ah, todo mundo podia entender, não é possível. Isso aqui vai ser bênção para todo mundo. É, meu irmão. Ele estava gerando ali no ventre de Raquel uma descendência. E já tinha luta na gestação. Nós precisamos entender que na família já tem luta. Desde a gestação. O diabo vai lutar contra a família desde a gestação. Outra coisa. Isaac não enfrentou os mesmos problemas que o seu pai, mas ele enfrentou outros problemas. E seria bom se a gente enfrentasse os mesmos problemas dos pais da gente, né? Porque a gente saberia até como gerenciar. Aí não. Cada história é uma história. A história da sua família com seu pai, com sua mãe, foi a história da sua família lá, com seus pais. A história da família da sua esposa com os pais dela foi a história da família da esposa dela com os pais dela. Agora é uma história de vocês. Agora é uma nova família que está sendo formada. Ah, mas lá em casa eu nunca enfrentei esse problema. Aí o cara acha que é porque a mulher não presta, ou a mulher acha que é porque o cara não presta. Não, é porque cada família tem a sua própria história. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O favoritismo do casal pelos filhos. Algo que nunca deveria acontecer. E o nosso comentarista, ele nos propõe que, alicerçado nos padrões de direito daquele tempo, deixa eu riscar aqui e colocar, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se Esaú, pois este o satisfaria com prazer das caças. Isaac, né, seria satisfeito com o prazer das caças de Esaú, que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia a Jacó. Pense bem, é uma queda de braço entre o marido e mulher, e os filhos são mercadoria de negócio. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Quando os filhos se tornam mercadoria de negócio entre marido e mulher. Ah, não, já que seu pai ama mais Esaú, tá errado, ele não deveria amar Esaú mais do que você, só porque Esaú sabe caçar, só porque Esaú sabe fazer uma comida gostosa. Então tá, já que seu pai ama mais Esaú, eu vou amar você. Ou seja, é um conflito que está acontecendo ali entre o casal e os filhos são a mercadoria de troca. É preciso ter muito cuidado. Pais não podem ter favoritismo pelos filhos de forma alguma. Já falamos disso aqui no início da nossa aula. Terceiro e último ponto. O problema da predileção por filhos na família. Primeiro parágrafo. Esaú, o filho predileto de Isaac. Eu achei extremamente relevante o que o nosso comentarista propõe para a gente aqui, quando ele diz que Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com o direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. Irmãos, isso é extremamente importante. É extremamente importante. Como é bom quando nós buscamos compreender quais são os propósitos de Deus para os nossos filhos.
Não só os propósitos de Deus para a nossa vida, mas os propósitos de Deus para os nossos filhos. Quando nós olhamos para os nossos filhos e sabemos, Deus tem um propósito para a sua vida e o propósito é este. Quando nós temos uma definição do propósito de Deus para a vida dos nossos filhos, isso é espetacular e essencial. Se você não sabe, peça a Deus para te fazer compreender quais são os propósitos dele para a vida de cada um dos seus filhos. Segundo parágrafo, Jacó, o filho predileto de Rebeca. O filho predileto de Rebeca. E o nosso comentarista deixa claro para nós que, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano de Deus, acima do plano divino, interferindo nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Rebeca, que deveria ser a mãe que aconselharia o filho, sabendo que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos, em vez dela falar, não, meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Não, deixa que eu vou conversar com seu pai. Vou falar com ele, não, você tá certo, ele não pode fazer isso, mas deixa que a mamãe vai resolver isso para você. Chamava Isaac, conversava com ele sozinha, meu filho, cuidado com isso aqui e tal. Não, ela arquiteta um plano, não, nós vamos resolver isso aí. Vamos resolver isso aí e a coisa não vai ficar desse jeito. Seu pai não pode gostar mais do seu irmão do que de você, meu bibelozinho, meu queridinho. E ela cria um enganador dentro de casa. Por mais que tenha tentado evitar, acabou agindo como a sua sogra, tentando ajudar Deus. É o que nós falamos aqui no início da nossa aula sobre o vício, sobre o vício de repetição por crenças enraizadas. Ela tentou ajudar Deus, assim como Sara tentou ajudar Deus, dando Agar para Abraão, para que Abraão tivesse um filho, tentando ajudar Deus. Rebeca aqui tenta ajudar Deus. Não, mas Deus prometeu que a bênção é para Jacó. Então, se para ter a bênção eu precisar enganar, eu vou dar uma ajudinha a Deus. Deus não precisa de ajuda para cumprir aquilo que ele promete. Nenhuma. Nós precisamos estar ligados no que Deus está fazendo. Terceiro e último parágrafo da lição, o problema da predileção pelos filhos. E o nosso comentarista vai deixar claro para a gente aqui que, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou Isaac como líder da família a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Faltou. Nós precisamos entender o papel dos pais em relação aos filhos. Eu já ouvi gente, por muitos anos, eu ministrei com uma frequência muito grande para a família. E eu já ouvi casais dizendo assim, não, lá em casa é todo mundo igual. Lá em casa não, irmão, lá em casa não é todo mundo igual. Lá em casa pai é pai, mãe é mãe e filho é filho. Tem papéis definidos. Essa família aqui, ela não entendeu esses papéis. E os filhos começaram a achar que eram irmãos também. Os pais começaram a achar que eram irmãos também. Predileção de um filho, não tratava a situação certa e virou aquele, como a gente diz em Minas, aquele cri-pro-pró e deu uma confusão tremenda. Um irmão de a pouco foi matar o outro teve que fugir, ficar 20 anos fugido, até voltar depois e consertar. Olha quantos problemas que isso gerou. Então, nós precisamos entender o projeto de Deus para os nossos filhos, não podemos ter predileção pelos filhos e precisamos entender o nosso papel como pais na condução dos filhos diante do Senhor. Que Deus nos ajude e que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida para nos fazer prosperar nesse dificílimo papel. Para mim, a missão mais difícil é ser pai, criar filhos tementes ao Senhor, criar filhos que entendam o seu papel na sociedade, na igreja e em todas as áreas da sua vida. Deus te abençoe.